Provérbios 2 explicado. Sabedoria, justiça, mulher estranha e o destino dos ímpios. Há capítulos na Escritura que se erguem como muralhas diante de nós, não para nos afastar, mas para nos proteger do colapso que ameaça cada alma que caminha sem direção. Provérbios 2 é um desses capítulos. Ele não se apresenta como um conselho suave ou uma palavra de conforto, mas como um chamado inegociável para buscar a sabedoria com urgência, como quem busca um tesouro escondido, como quem cava a terra com as próprias mãos em busca de ouro precioso. Ele começa nos levando ao íntimo de uma busca intensa e nos mostra que a sabedoria não é encontrada por acaso, mas somente por aqueles que decidem inclinar o ouvido, abrir o coração e se empenhar até encontrá-la. O texto revela que a verdadeira sabedoria não é um adorno intelectual nem uma coleção de frases bonitas. Ela é um escudo que protege o justo, uma lâmpada que guia seus passos e uma chave que abre os portões da justiça. Quem a busca encontra discernimento para distinguir entre a verdade e a mentira, entre a justiça e a perversidade, entre a vida e a destruição. Salomão descreve a sabedoria como um poder ativo que guarda, preserva e livra. Ela se torna como muralhas invisíveis ao redor daquele que se curva diante da instrução divina. Mas, ao mesmo tempo, Provérbios 2 expõe o perigo de quem rejeita esse caminho. O capítulo nos apresenta a figura da mulher estranha, não apenas como uma personagem, mas como símbolo de toda sedução que afasta o coração da fidelidade a Deus. Sua fala suave e seu convite secreto representam as tentações que prometem prazer imediato, mas que escondem a ruína e a morte. Esse capítulo também nos conduz a uma reflexão sobre o destino dos ímpios. Enquanto a sabedoria guarda os justos e os conduz por caminhos seguros, os que desprezam a instrução caminham para a escuridão, afastam-se da vereda da justiça e têm como fim a destruição. A cena é forte. 2 caminhos abertos diante de cada homem. Um conduz à vida, à preservação e à herança da terra. O outro leva à corrupção, ao isolamento e ao fim sem retorno. É impossível ouvir essa advertência sem perceber que o texto está falando conosco hoje, tão diretamente quanto falou aos primeiros que ouviram essas palavras séculos atrás. Provérbios 2 não é apenas um capítulo a ser lido, é uma convocação a ser vivida. Ele nos força a escolher. Não há espaço para neutralidade. Ou buscamos a sabedoria como tesouro escondido, ou seremos inevitavelmente levados pelas vozes da sedução e pela corrupção dos ímpios. A cada linha, o capítulo nos chama para dentro dessa batalha, e cada palavra nos coloca diante de uma decisão urgente. Este vídeo é uma jornada para desvendar cada detalhe dessa mensagem, mergulhar na profundidade de seus versículos e entender o que significa ser guardado pela sabedoria em um mundo que insiste em rejeitá-la. Se o primeiro capítulo nos apresentou o enigma da sabedoria e o destino dos que a desprezam, Provérbios 2 abre diante de nós o mapa completo da vida, o caminho estreito dos justos e o caminho largo dos ímpios, a voz que preserva e a voz que destrói, a fidelidade que conduz à vida e a sedução que conduz à morte. Este é o capítulo que expõe não apenas escolhas, mas destinos. E você verá, ao longo desta jornada, que ignorar essa voz é ignorar a própria chance de viver. O tesouro escondido da sabedoria. Provérbios 2 nos apresenta uma das imagens mais poderosas de toda a Escritura, a sabedoria como um tesouro escondido. Essa metáfora não é apenas bonita ou poética, é um convite para mergulhar em um processo de busca que exige esforço, perseverança e entrega. O texto não fala de um conhecimento que pode ser encontrado por acaso, nem de uma verdade que se revela a qualquer um de maneira superficial. Ele descreve a sabedoria como ouro e prata, como riqueza preciosa, mas não a mostra na superfície. Ela está enterrada, guardada, protegida, esperando que alguém decida cavar fundo para encontrá-la. Essa é a primeira grande lição. A sabedoria não se oferece de maneira barata, porque seu valor é incalculável. Ao longo da história, homens e mulheres sempre se moveram em busca de riquezas.
Muitos atravessaram desertos, escalaram montanhas, enfrentaram mares revoltos, tudo para conquistar ouro, pedras preciosas ou territórios férteis. Mas aqui, o texto nos mostra que há um bem infinitamente maior do que qualquer tesouro da terra. A sabedoria é comparada a esses metais não para diminuí-la, mas para nos ajudar a entender o nível de empenho que ela exige. Se alguém cava a terra suando e se desgastando apenas para encontrar algo que perece, quanto mais empenho deveríamos colocar em buscar a sabedoria que permanece para sempre. Essa busca, no entanto, não é apenas externa. O capítulo descreve a sabedoria entrando no coração, tornando-se parte de quem a recebe. É como se o verdadeiro tesouro não estivesse apenas no solo, mas fosse plantado dentro de nós, esperando ser despertado. Cada versículo se torna uma pá que cava mais fundo. Cada instrução abre um espaço onde a luz pode penetrar. O processo de buscar sabedoria é um processo de transformação interior. Não é apenas reunir informações, mas deixar que a verdade moldada pela palavra se torne carne em nossa vida. O texto mostra ainda que essa busca é ativa, não passiva. Ele fala em clamar por inteligência, em levantar a voz por entendimento, em procurar como quem procura tesouros escondidos. Isso significa que não se trata de esperar que a sabedoria nos alcance, mas de nos lançarmos em direção a ela com desejo e insistência. É um retrato da urgência espiritual. Quem realmente compreende o valor do que está em jogo não se contenta em esperar, mas coloca toda a sua força na busca. Assim como ninguém encontra ouro sem cavar, ninguém alcança a sabedoria sem dedicação. E há um detalhe essencial nesse processo. A busca revela o coração do buscador. Aquele que cava a terra dia após dia mostra onde está seu tesouro, porque onde está o tesouro do homem, ali também está o seu coração. Provérbios 2 nos confronta com essa realidade. Será que tratamos a sabedoria como ouro ou como algo sem valor? Será que estamos dispostos a pagar o preço da disciplina, da renúncia e da perseverança para recebê-la? Esse é o teste que o texto coloca diante de nós. A recompensa, porém, é extraordinária. Quem busca a sabedoria encontra o conhecimento de Deus. Essa é a promessa do capítulo. A sabedoria não é apenas um conjunto de regras úteis, mas uma revelação da própria mente divina. É como se cada esforço, cada clamor, cada passo de perseverança nos aproximasse mais do coração do Criador. O tesouro escondido não é apenas discernimento humano, é participação na sabedoria eterna. Por isso, a busca não pode ser tratada como uma opção secundária, mas como a prioridade máxima da vida. Essa metáfora do tesouro também nos ajuda a entender a diferença entre quem valoriza e quem despreza a instrução. O insensato olha para a terra e vê apenas pó, cansaço e esforço desnecessário. O sábio, ao contrário, olha para o mesmo solo e enxerga a promessa do ouro escondido. A diferença não está na terra em si, mas no olhar de quem decide cavar. Assim é a sabedoria. Os tolos a desprezam porque não querem o esforço, mas os sábios a buscam porque sabem que nada se compara ao valor do que será encontrado. Esse primeiro movimento de Provérbios 2, portanto, nos coloca diante de um chamado: buscar com diligência, como quem não aceita voltar de mãos vazias. É a imagem de alguém que cava até que as mãos sangrem, porque sabe que cada golpe da pá o aproxima de algo inestimável. Esse é o espírito que precisamos assumir diante da palavra. Não basta ler superficialmente, é necessário cavar até que o coração se abra, até que a mente se transforme, até que a vida seja moldada. O tesouro escondido da sabedoria é mais do que um ideal. É a herança reservada para aqueles que não se contentam com a superfície. É a promessa de que, ao buscar com intensidade, encontraremos não apenas respostas para a vida, mas a própria presença de Deus nos guiando. Essa é a primeira grande revelação de Provérbios 2. A sabedoria é um tesouro que não pode ser encontrado sem esforço, mas cuja recompensa supera tudo o que o mundo pode oferecer. A voz interior que revela discernimento. Provérbios 2
descreve a sabedoria não apenas como algo a ser buscado fora de nós, mas também como uma voz que se instala dentro do coração daquele que a acolhe. O texto afirma que o conhecimento entra no interior e se torna doce à alma, transformando o modo de pensar, de sentir e de decidir. Essa é uma revelação extraordinária, pois mostra que a verdadeira sabedoria não é apenas informação acumulada, mas discernimento enraizado no mais profundo do ser. Não é algo que se carrega como peso, mas algo que passa a habitar e moldar a vida de quem o recebe. O discernimento que nasce da sabedoria é descrito como compreensão que guarda, inteligência que preserva, entendimento que livra. Ele atua como um radar espiritual, capaz de perceber perigos invisíveis e de revelar o contraste entre o caminho da vida e o caminho da perdição. Muitos enxergam apenas o que está na superfície, mas o coração moldado pela sabedoria passa a enxergar além. Ele percebe intenções ocultas, identifica armadilhas escondidas e reconhece caminhos que parecem bons, mas que terminam em ruína. É por isso que o texto insiste que o conhecimento precisa entrar no coração, porque somente quando a sabedoria se torna parte do íntimo é que o discernimento verdadeiro nasce. Essa voz interior é fruto de uma escolha contínua. Cada vez que alguém se inclina para a instrução, abre espaço para que a palavra penetre mais fundo. Cada decisão de obedecer cria raízes mais fortes. Cada meditação sobre a instrução abre clareiras de luz em regiões antes escuras do coração, até que chega um ponto em que a sabedoria já não é apenas algo aprendido, mas algo vivido. O homem não precisa mais se esforçar apenas para lembrar do que ouviu, porque a instrução se torna instinto moldado pela verdade. O que antes era luta se torna hábito, e o que antes era apenas esforço consciente se transforma em natureza. Essa transformação interior é o segredo da vida guiada por Deus. Muitos buscam respostas externas para cada dilema, mas o capítulo revela que o verdadeiro discernimento é um guia interno, formado pela presença constante da sabedoria no coração. Essa presença molda reações, orienta escolhas e fortalece a mente contra enganos. Não se trata de vozes místicas ou sentimentos confusos, mas da solidez da palavra que, uma vez recebida, passa a iluminar de dentro para fora. O coração instruído se torna como uma lâmpada acesa em meio às trevas, capaz de mostrar o que antes estava oculto. Essa voz interior também revela quem somos diante de cada decisão. Ela não apenas mostra o caminho, mas expõe o que há em nós. Quando a sabedoria habita dentro, ela se levanta contra impulsos de orgulho, contra desejos desordenados, contra escolhas apressadas. Ela confronta e, ao mesmo tempo, direciona. O homem que tem a instrução dentro de si já não consegue seguir tranquilamente pelo caminho errado, porque algo em seu interior o incomoda, adverte e o chama de volta. Esse incômodo é a prova de que a sabedoria entrou no coração e não pode mais ser silenciada. Por isso, Provérbios 2 mostra que a busca da sabedoria não é apenas por proteção externa, mas por transformação interior. O verdadeiro tesouro não é apenas encontrar conselhos, mas permitir que eles se tornem parte inseparável da vida. Esse é o grande segredo. A sabedoria precisa deixar de ser apenas voz que clama de fora e se tornar voz que habita por dentro. Assim, o homem não depende apenas de circunstâncias ou de orientações externas, mas carrega dentro de si a luz que o guia. Essa revelação amplia ainda mais o enigma do capítulo, porque se a sabedoria está acessível, se pode entrar no coração e se tornar voz interior, por que tantos ainda se perdem? A resposta é que a voz não força a entrada. Ela se oferece, mas precisa ser acolhida. Ela deseja habitar, mas depende da decisão de abrir espaço. O homem pode escolher rejeitar, e ao rejeitar, mantém-se vazio e vulnerável. Mas se escolhe receber, encontra não apenas instrução, mas discernimento que preserva e guarda todos os dias da sua vida. É por isso que Provérbios 2 se apresenta como um convite insistente. Não basta admirar a sabedoria de longe, não basta respeitá-la como algo belo. É preciso buscá-la até que entre no coração
e se torne a voz que revela discernimento em cada passo, em cada decisão, em cada escolha. Essa é a diferença entre quem caminha na escuridão e quem anda na luz, entre quem tropeça constantemente e quem permanece firme no caminho da justiça. O escudo invisível da sabedoria. Provérbios 2 revela um aspecto impressionante da sabedoria. Ela não apenas instrui, mas guarda. O texto a descreve como um escudo, uma força invisível que protege o justo de armadilhas ocultas, de veredas tortuosas e de homens maus que abandonaram o caminho da retidão. Essa imagem é poderosa, porque mostra que a sabedoria não se limita a oferecer conselhos ou a ensinar teorias. Ela se torna presença ativa, defesa constante, muro invisível que envolve aquele que a busca com sinceridade. O escudo é símbolo de proteção, mas também de confiança. Quem carrega um escudo sabe que será atacado. O capítulo não promete ausência de lutas, não garante que os justos viverão sem ameaças, mas assegura que a sabedoria os guardará em meio a elas. Essa é uma revelação fundamental. Não é a falta de batalhas que define o justo, mas a proteção divina que o preserva nelas. A sabedoria atua como barreira contra ciladas que o homem nem sempre enxerga. Ela alerta antes da queda, livra de escolhas precipitadas, impede que passos sejam dados em direção a armadilhas mortais. Essa proteção invisível não é mágica, mas fruto de princípios que moldam o viver. O homem que guarda a instrução passa a agir de maneira diferente. Ele evita alianças perigosas, reconhece palavras enganosas, identifica atalhos que parecem fáceis, mas que levam à destruição. A sabedoria o ensina a discernir intenções ocultas, a perceber quando a justiça foi abandonada, a resistir ao convite dos que se desviam do caminho da retidão. Esse discernimento não é apenas capacidade racional, mas fruto da luz que a palavra acende dentro do coração. O escudo da sabedoria também protege contra a própria insensatez. Muitas vezes, o perigo não vem apenas de fora, mas de dentro. Desejos desordenados, impulsos repentinos, orgulho e ganância podem levar o homem à queda tão rapidamente quanto qualquer inimigo externo. A sabedoria se levanta contra essas forças interiores, lembrando, advertindo, corrigindo. Ela se torna a voz firme, que impede a mente de se entregar ao engano e o coração de seguir paixões que conduzem à ruína. Esse é o escudo invisível, uma defesa que age antes mesmo do ataque, preservando a alma em silêncio e em segredo. O texto mostra que essa proteção é fruto de busca diligente. Não é dada de forma automática, mas àqueles que decidem receber a sabedoria como tesouro. O escudo é colocado nas mãos de quem se empenha em viver de acordo com a instrução divina. Por isso, não se trata apenas de proteção passiva, mas de disciplina ativa. O homem que se compromete com a verdade já não caminha exposto como antes, mas cercado por uma defesa invisível que o guarda dia e noite. Esse princípio é de grande importância porque desmascara a ilusão da autossuficiência. Muitos acreditam que podem se proteger por sua própria força, por sua esperteza ou por suas estratégias. Mas a vida revela que nenhum cuidado humano é suficiente para prever todas as armadilhas. Há perigos invisíveis, há ciladas sutis, há inimigos ocultos que não podem ser discernidos apenas por olhos humanos. A sabedoria, porém, vem do alto e enxerga o que o homem não vê. Ela antecipa o mal e oferece caminhos seguros. Assim, os justos não vivem livres de lutas, mas caminham guardados em meio a elas. Esse escudo invisível é promessa e, ao mesmo tempo, desafio. Promessa de preservação para os que buscam a sabedoria, desafio para aqueles que acreditam que podem viver sem ela. O homem que rejeita a instrução se expõe a todo tipo de ataque. Ele caminha sem defesa, vulnerável às palavras enganosas, às alianças traiçoeiras e às escolhas insensatas. Mas o homem que acolhe a sabedoria está protegido, não porque não haja inimigos, mas porque a voz que o guarda é mais forte do que qualquer ameaça. Essa é a revelação de Provérbios 2. A sabedoria é tesouro que precisa ser buscado,
voz que precisa ser recebida, mas também escudo que precisa ser confiado. Ela guarda o caminho dos justos, preserva a vereda dos fiéis e os livra de quedas fatais. Essa proteção não é visível, mas real. É silenciosa, mas poderosa. É oculta, mas indispensável. O escudo da sabedoria é o que sustenta o homem no meio das batalhas invisíveis da vida. As veredas da justiça. Provérbios 2 nos conduz a uma imagem que atravessa todo o livro, a das veredas, dos caminhos que conduzem a destinos diferentes. O texto fala de veredas de justiça, trilhas que pertencem aos retos, contrastando com as sendas dos que abandonaram a retidão para andar em escuridão. Essa metáfora dos caminhos é de uma força extraordinária, porque mostra que a vida não é uma sucessão de escolhas aleatórias, mas uma jornada contínua em direção a um destino. Cada passo abre uma estrada, cada decisão desenha uma vereda, e cada vereda inevitavelmente leva a um fim. O capítulo nos ensina que a sabedoria é quem guia os passos para permanecer no caminho da justiça. Ela não apenas instrui, mas orienta os pés. O homem pode pensar que controla seu destino, mas o texto revela que, sem a sabedoria, facilmente se desvia para sendas tortuosas. O justo, ao contrário, anda em veredas que conduzem à luz, porque seus passos foram firmados por princípios eternos. A sabedoria se torna não apenas guia interior, mas caminho exterior, mostrando que a vida de quem ouve é diferente em sua prática cotidiana. Essas veredas de justiça não são largas, mas firmes. Elas não são necessariamente as mais rápidas, mas são as mais seguras. O texto mostra que muitos preferem atalhos, caminhos que parecem mais fáceis, mais prazerosos, mas que escondem engano. A sabedoria revela que esses atalhos não levam à vida, mas à perdição. É por isso que a metáfora dos caminhos é tão insistente. Ela não fala apenas de escolhas isoladas, mas de destinos inevitáveis. Quem se mantém na vereda da justiça chegará à preservação, mas quem insiste nas sendas da escuridão encontrará ruína. Essa imagem nos ensina algo profundo sobre a natureza das escolhas. Cada decisão molda um percurso. Um passo errado pode parecer pequeno, mas quando repetido, se transforma em trilha. E quando essa trilha é seguida por tempo suficiente, se transforma em destino. Assim, o texto nos chama à consciência de que não existe neutralidade na vida. Ou se anda em veredas de justiça, ou se anda em caminhos tortuosos. Não há meio termo, não há espaço para a indiferença. A ausência de decisão já é uma decisão, e ela define o rumo dos passos. O contraste entre as veredas de justiça e as sendas tortuosas também revela o caráter de cada coração. O justo é aquele que, mesmo diante de dificuldades, permanece firme, porque sabe que o fim de seu caminho é vida. O ímpio, ao contrário, abandona a retidão, preferindo atalhos que prometem prazer imediato, mas que terminam em destruição. O texto mostra que a diferença entre ambos não está apenas em onde estão hoje, mas em para onde estão caminhando. A sabedoria não foca apenas no presente, mas aponta para o fim. Por isso, seguir a justiça não é apenas viver bem agora. É garantir a herança de permanecer quando muitos serão arrancados. Essa revelação é vital, porque nos lembra que os caminhos falam mais alto do que as palavras. Não importa apenas o que o homem declara, mas a trilha que ele segue. A sabedoria nos chama a alinhar passos com a justiça, não apenas discursos com a verdade. O justo é identificado por onde anda, não apenas pelo que afirma. E é a sabedoria que torna possível esse alinhamento, porque sem ela, o coração facilmente se inclina para atalhos enganosos. Provérbios 2 nos mostra que as veredas de justiça são o lugar de permanência. Quem anda nelas não precisa temer o futuro, porque sua trilha foi firmada pela instrução divina. Esse é o segredo. A sabedoria não apenas livra de perigos imediatos, mas estabelece um caminho duradouro. Os passos dos justos se tornam firmes, porque não são guiados por impulsos, mas por princípios. E esses princípios, vindos do temor do Senhor, são como marcos que não podem ser removidos. Assim,
O capítulo nos convoca a observar cuidadosamente em que estrada estamos caminhando. Porque a vida não é feita apenas de momentos, mas de trajetórias. As veredas da justiça conduzem à herança e à vida. As sendas da escuridão conduzem à perda e à morte. E não há como caminhar em ambas ao mesmo tempo. O homem precisa decidir onde colocará seus pés. E essa decisão é revelada não por palavras, mas pelo caminho que trilha dia após dia. A sedução da mulher estranha. No coração de Provérbios 2, surge uma figura que carrega peso simbólico profundo: a mulher estranha. Ela não aparece apenas como personagem isolada, mas como representação de toda sedução que desvia o homem da fidelidade ao Senhor. Sua voz é suave, seu convite é atraente, mas seu fim é destruição. O texto não a apresenta como inimiga declarada, mas como tentação oculta, como presença envolvente que oferece prazer imediato em troca da ruína futura. Essa descrição é dramática porque mostra que a ameaça mais perigosa não é sempre aquela que se apresenta de forma violenta, mas aquela que seduz de maneira sutil e aparentemente inofensiva. A mulher estranha simboliza todo o afastamento secreto do propósito de Deus. Ela é o retrato daquilo que promete satisfação rápida, mas cobra preço altíssimo. Sua voz representa as propostas que chegam revestidas de doçura, mas escondem traição. Sua aparência sedutora encobre o fato de que aqueles que a seguem não voltam, não recuperam a vereda da vida. Essa imagem é mais do que advertência moral, é uma revelação espiritual. O coração humano, quando não guardado pela sabedoria, é vulnerável às vozes que oferecem atalhos, aos convites que parecem mais fáceis, às promessas que alimentam desejos momentâneos. O texto mostra que a mulher estranha abandona a aliança do seu Deus. Esse detalhe é crucial porque revela que a sedução é fruto de infidelidade. A voz que chama não fala apenas de prazer, mas de rompimento com aquilo que é sagrado. Essa figura nos alerta que toda tentação de afastar-se da instrução é, em sua essência, infidelidade espiritual. O coração que se deixa seduzir escolhe romper a fidelidade com o Criador para entregar-se a um caminho de ilusão. Essa é a raiz da sua estranheza. Não pertencer mais à aliança, não carregar mais o selo da verdade, não andar mais em retidão. Essa cena cria tensão dramática, porque revela como a sabedoria atua como proteção. É a sabedoria que livra o homem da mulher estranha. É o discernimento que impede que seus lábios doces enganem. É a instrução que preserva da ruína que ela traz. Sem a sabedoria, o coração não tem defesa contra essa voz e inevitavelmente se entrega ao convite que conduz à morte. Mas com a sabedoria, a mentira é desmascarada. A sedução é revelada como engano, e o homem pode escapar da ruína que parecia inevitável. A mulher estranha, portanto, não é apenas uma advertência sobre relações ilícitas, mas um símbolo universal daquilo que desvia da fidelidade a Deus. Ela representa o sistema de enganos que tenta seduzir o coração humano, afastando-o da aliança e levando-o a buscar prazeres passageiros em vez da vida eterna. Essa figura nos lembra que as tentações mais perigosas não se apresentam como inimigas, mas como amigas. Não vêm com gritos de guerra, mas com convites sussurrados. Não mostram de imediato a destruição, mas escondem-na atrás de promessas de prazer. Provérbios 2 nos convoca a enxergar além da aparência. A sabedoria abre os olhos para ver a verdade por trás da sedução. O que parece doce se revela amargo. O que parece seguro se revela mortal. O que parece caminho de prazer se revela atalho para a morte. Esse é o poder da instrução: arrancar a máscara do engano e mostrar a realidade escondida. A mulher estranha continua chamando, mas o homem instruído já não se deixa enganar. Ele sabe que seus passos levam à morte, que sua casa desce às profundezas, que seu convite é porta de perdição. Essa passagem nos mostra que a vida é feita de vozes que disputam o coração. A voz da sabedoria chama para a fidelidade e para a vida. A voz da mulher estranha chama para a infidelidade e para a morte. O coração humano
precisa decidir a qual voz dará ouvidos. Essa decisão não é teórica, é prática, e suas consequências são eternas. Por isso, o texto insiste que a sabedoria deve ser buscada como tesouro, porque somente ela tem poder para preservar o homem da sedução que, de outro modo, o destruiria por completo. A ruína da infidelidade. Provérbios 2 não descreve a sedução da mulher estranha apenas como um convite sedutor, mas também como uma estrada que termina em ruína. O texto é claro ao afirmar que aqueles que a seguem não voltam, não alcançam as veredas da vida. Essa imagem é de um peso impressionante porque mostra que a infidelidade não é apenas um deslize momentâneo, mas uma escolha que pode selar destinos. A mulher estranha simboliza todo o afastamento da aliança com Deus, toda a rendição aos prazeres imediatos, todo o coração que decide abandonar a instrução para seguir os desejos da carne. E o fim de tal caminho não é apenas perda de integridade, mas perda da própria vida. A ruína da infidelidade é apresentada de forma inevitável. O texto não deixa espaço para pensar que se pode brincar com a sedução sem sofrer consequências. Ele mostra que há um ponto de não retorno. Aquele que abandona a fidelidade e se entrega ao engano acaba preso em laços invisíveis, amarrado por correntes que o afastam do caminho da justiça. A promessa de prazer rápido se transforma em prisão. O convite suave se revela como laço mortal. Essa é a essência do engano: oferecer liberdade que termina em escravidão, prometer vida que resulta em morte. O capítulo nos leva a refletir sobre a natureza da infidelidade. Não se trata apenas de traição em relacionamentos humanos, mas de algo mais profundo: a traição da alma ao seu Criador. A mulher estranha é descrita como alguém que abandona a aliança de Deus, e esse detalhe revela que toda infidelidade espiritual começa no desprezo por essa aliança. Quando o coração deixa de honrar a voz divina, inevitavelmente se entrega a outras vozes. E essas vozes sempre conduzem ao mesmo lugar: escuridão, destruição, ruína. A ruína descrita em Provérbios 2 é silenciosa e progressiva. Não acontece de repente, mas passo a passo. O homem se deixa seduzir, dá um passo em direção ao convite, depois outro, e quando percebe já está distante demais para voltar. Esse é o perigo da infidelidade. Ela não revela de imediato o preço que cobra. Ela dá a impressão de controle, de que é possível recuar quando se quiser, mas a cada passo o coração se endurece mais e o caminho de volta se torna mais distante, até que finalmente não há mais retorno. O texto mostra que a ruína não afeta apenas o indivíduo, mas também a comunidade. Aquele que abandona a fidelidade rompe vínculos, fere alianças, destrói confiança. A infidelidade corrói tudo ao redor, espalhando marcas de dor e quebrando relacionamentos que deveriam ser preservados. É um caminho que não apenas destrói quem o segue, mas também deixa rastros de destruição para os que estão ao redor. A sabedoria nos alerta para não desprezarmos esse detalhe, porque cada escolha de infidelidade é uma escolha que impacta mais do que o próprio coração. Mas a mensagem do capítulo não é apenas de advertência, é também de preservação. Ele mostra que a sabedoria guarda os justos exatamente para livrá-los dessa ruína. A voz da instrução se levanta para impedir que o coração se incline para o convite da mulher estranha. É como se o escudo da sabedoria fosse erguido nesse ponto crítico da vida, protegendo o justo da escolha que o destruiria. Essa proteção não elimina a tentação, mas dá discernimento para enxergar o que está escondido atrás dela. Assim, a ruína da infidelidade é ao mesmo tempo advertência e alerta. É advertência porque mostra as consequências inevitáveis do afastamento da aliança. É alerta porque revela a necessidade de manter o coração guardado, vigiado, preservado pela sabedoria. A fidelidade não é apenas uma virtude, é um muro de proteção. A infidelidade não é apenas um erro, é uma queda que pode ser fatal. Provérbios 2 nos lembra que a vida é feita de alianças. Aliança com Deus, aliança com a verdade, aliança com a justiça.
Romper essas alianças é escolher caminhar para a destruição. Permanecer nelas é escolher vida, segurança e paz. Essa é a revelação do capítulo. A infidelidade é um convite que parece suave, mas cujo fim é a morte. A sabedoria é o único antídoto, o único escudo, a única força capaz de preservar o coração desse destino trágico. O destino dos ímpios. Provérbios 2 apresenta um contraste definitivo que não pode ser ignorado, enquanto os que acolhem a sabedoria permanecem em segurança. Os que a rejeitam caminham para um fim de destruição. O texto descreve o destino dos ímpios como arrancados da terra, cortados de suas heranças, separados do convívio dos justos. Essa não é uma imagem passageira, mas uma sentença final. Ela mostra que a vida não é apenas uma sequência de escolhas momentâneas, mas uma preparação constante para um desfecho inevitável. Aquele que insiste em desprezar a instrução colhe o resultado de sua própria decisão. Ser arrancado do lugar que poderia ter sido sua morada. O destino dos ímpios é descrito de forma dura, porque não se trata apenas de perda material, mas de exclusão da vida que vem de Deus. Eles são retirados, eliminados, extirpados. Essa linguagem mostra a seriedade do caminho que escolheram. Não é apenas que falharam em alguns aspectos, mas que deliberadamente preferiram a escuridão em vez da luz, a injustiça em vez da retidão, a mentira em vez da verdade. É por isso que o texto afirma que não permanecerão. O contraste com os justos é nítido. Enquanto uns são preservados, os outros são removidos. Essa revelação nos mostra que o mal pode parecer prosperar por um tempo, mas seu fim é certo. O capítulo nos lembra que os ímpios podem até parecer fortes, suas veredas podem até parecer atrativas, mas sua permanência é ilusória. Mais cedo ou mais tarde, a raiz que não está firmada na justiça será arrancada. Essa certeza é um consolo para os justos e uma advertência para os que caminham em caminhos tortuosos. A justiça de Deus não falha, e cada um colherá segundo as sementes que plantou. O texto também revela que o destino dos ímpios não é fruto de acaso, mas de escolha. Eles rejeitaram a sabedoria, zombaram da instrução, preferiram a voz da mulher estranha, abandonaram a aliança. Não foram enganados sem aviso, não foram surpreendidos sem oportunidade, foram advertidos, foram chamados, foram confrontados, mas decidiram desprezar. Por isso, o corte final é justo, eles se tornaram responsáveis pelo próprio fim. O que para uns é herança de vida, para eles é sentença de morte. Essa passagem nos obriga a refletir sobre a diferença entre aparência e destino. O ímpio pode se encher de palavras, pode se revestir de máscaras, pode até desfrutar de momentos de prazer ou prosperidade aparente. Mas o fim de seu caminho está traçado. A justiça o arrancará da terra, sua lembrança será apagada, seu nome se perderá. Em contraste, os justos permanecem, firmes como árvores enraizadas, guardados pela sabedoria que habita em seus corações. Provérbios 2 mostra que o destino dos ímpios é marcado pela ausência de herança. Eles não apenas perdem bens, mas perdem futuro. Não apenas sofrem ruína, mas deixam de existir como parte do povo preservado. O contraste com os justos é radical. Enquanto uns são removidos, os outros herdam a terra. Essa é uma das promessas mais poderosas do capítulo, porque mostra que permanecer fiel à sabedoria não é apenas sobreviver ao presente, mas garantir permanência no futuro. O destino dos ímpios, portanto, é uma revelação que reforça a urgência da escolha. O homem não pode brincar com a instrução, não pode tratar a sabedoria como algo opcional. O texto mostra que há apenas dois fins possíveis: permanecer ou ser arrancado, herdar ou perder, viver ou morrer. Essa divisão é clara, direta e inegociável. Ela é a conclusão lógica de todo o capítulo. Quem busca a sabedoria encontra vida e herança. Quem a despreza encontra destruição e esquecimento. Essa advertência final ecoa como um clamor para todos os que ainda hesitam. Não há tempo a perder, não há espaço para neutralidade. O destino dos ímpios é certo,
mas também é certo o refúgio dos justos. O mesmo capítulo que anuncia o corte dos ímpios, anuncia a preservação dos fiéis. Essa dualidade é a essência da justiça divina. Cada um colherá segundo o caminho que escolheu seguir. O refúgio dos justos. Provérbios 2 não termina apenas com a advertência severa sobre o destino dos ímpios. Ele fecha com uma promessa solene, um selo de esperança para aqueles que escolheram ouvir a voz da sabedoria e guardar no coração a instrução divina. O texto declara que os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Essa imagem é de uma beleza extraordinária porque mostra que a vida do justo não é sustentada pela força de suas próprias mãos, mas pela fidelidade de Deus que o preserva. O justo não apenas sobrevive, mas permanece, encontra refúgio e descansa em segurança. Esse refúgio não significa ausência de batalhas. O capítulo inteiro já deixou claro que existem tentações, vozes sedutoras, caminhos tortuosos e homens que abandonaram a justiça. Mas em meio a esse cenário de ameaças constantes, o justo encontra estabilidade. Ele não é arrancado, não é removido, não é cortado da herança. Pelo contrário, ele é enraizado, estabelecido, preservado. A sabedoria se torna sua muralha, sua fortaleza, sua garantia de permanência. Essa é a grande diferença entre justos e ímpios. Os primeiros permanecem, os segundos desaparecem. O refúgio dos justos é descrito não apenas como um lugar, mas como uma condição. É a segurança de saber que seus passos estão firmados em princípios eternos. É a paz de quem anda em veredas de justiça e não teme ser surpreendido pelas trevas. É a tranquilidade de quem sabe que sua vida está guardada pela instrução, protegida pela fidelidade divina. Esse refúgio não é externo, é interno. Ele habita dentro do coração do justo e o sustenta mesmo quando tudo ao redor parece instável. Essa promessa de refúgio também revela a natureza da herança do justo. Ele não herda apenas bens ou terras, mas herda permanência, herda futuro, herda continuidade. O texto mostra que os justos têm lugar garantido, enquanto os ímpios são arrancados. Isso significa que a sabedoria não apenas preserva do mal imediato, mas assegura a estabilidade duradoura. O justo não vive apenas para o presente, mas constrói legado para o futuro. Sua vida não se apaga como chama instável, mas permanece como luz firme que atravessa gerações. Esse contraste é essencial para entender o poder do capítulo. O destino dos ímpios é a remoção, o desaparecimento, o esquecimento. O destino dos justos é a permanência, a estabilidade, a segurança. Enquanto uns são cortados, os outros são preservados. Essa diferença não é fruto do acaso, mas da escolha de ouvir ou rejeitar a voz da sabedoria. O refúgio prometido é resultado direto da decisão de guardar a instrução, de buscar a sabedoria como tesouro, de permanecer fiel à aliança. Provérbios 2 encerra com essa imagem para que não haja dúvida. A vida não é neutra e cada decisão tem consequências eternas. Mas, ao mesmo tempo, o texto nos lembra que a fidelidade é recompensada. O homem que se mantém íntegro encontra não apenas proteção no presente, mas também herança no futuro. Essa promessa é a âncora que sustenta a fé, a garantia que consola em meio às lutas, a certeza que fortalece em meio às tentações. O refúgio dos justos é a última palavra do capítulo porque é também o ponto mais alto da revelação. Depois de apresentar o tesouro escondido, a voz interior, o escudo invisível, as veredas da justiça, a sedução da mulher estranha, a ruína da infidelidade e o destino dos ímpios, o texto fecha com esperança. Ele mostra que, em meio a todos esses contrastes, há um lugar seguro, uma herança reservada, uma promessa que não pode falhar. Esse é o destino dos que escolhem a sabedoria: permanecer quando outros são arrancados, descansar quando outros são destruídos, habitar em segurança quando outros se perdem. Conclusão e revelação final. Provérbios 2 se encerra como um grande tribunal de destinos, colocando diante de cada um de nós duas possibilidades: permanecer ou ser arrancado,
herdar ou perder, viver em segurança ou caminhar para a ruína. O capítulo começa com o chamado para buscar a sabedoria como tesouro escondido e termina com a revelação de que essa busca não é opcional, mas questão de vida ou morte. O homem que abre o coração à instrução encontra discernimento, proteção, refúgio e permanência. O homem que despreza, ao contrário, se entrega à sedução, abandona a aliança e acaba cortado do futuro. Essa conclusão é inescapável. A sabedoria não é apenas um conselho, é a linha divisória que separa os que permanecem dos que desaparecem. O capítulo também mostra que a vida é uma jornada feita de vozes e de caminhos. A voz da sabedoria clama por fidelidade e promete refúgio. A voz da mulher estranha sussurra sedução e conduz à morte. As veredas da justiça levam à permanência, enquanto os atalhos tortuosos levam à destruição. Essas imagens não são apenas figuras literárias, mas retratos da realidade. Cada decisão que tomamos hoje nos coloca em uma dessas estradas. Cada resposta que damos a essas vozes determina o rumo da nossa vida. Essa revelação final também nos mostra que a sabedoria é o único antídoto contra os enganos do coração humano e contra as tentações do mundo. Ela entra no coração, molda a mente, protege os passos, guarda o futuro. Sem ela, o homem está exposto, vulnerável, sem defesa. Com ela está guardado, fortalecido, preservado. Essa é a diferença entre permanecer ou ser arrancado. Essa é a diferença entre herdar a terra ou perder tudo. Essa é a diferença entre vida e morte. Finalmente, Provérbios 2 nos chama a uma decisão urgente. O tempo de buscar a sabedoria é agora. O momento de inclinar o ouvido é hoje. O capítulo não nos deixa espaço para neutralidade, porque até mesmo o silêncio já é uma resposta. Se a voz da sabedoria clama, não responder é desprezá-la. Se o tesouro está diante de nós, não buscá-lo é rejeitá-lo. E se o refúgio é oferecido, não entrar nele é escolher permanecer vulnerável. A escolha está diante de cada coração, e o futuro depende dela. Essa é a revelação final de Provérbios 2. A sabedoria é tesouro, é escudo, é caminho, é voz, é refúgio. Ela é o bem mais precioso que podemos buscar e a única garantia de permanência quando tudo ao redor desmorona. Os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Essa promessa ecoa como âncora e como advertência, porque revela que a vida é feita de escolhas e que o fim de cada caminho já está traçado. Aquele que escolhe a sabedoria permanece. Aquele que a despreza se perde. Provérbios 2 nos mostrou que a sabedoria não é apenas um conselho distante, mas um tesouro que precisa ser buscado, uma voz que precisa ser ouvida, um escudo que protege, um caminho que guia, uma promessa que preserva. Ele nos advertiu sobre a sedução da mulher estranha, revelou a ruína da infidelidade, expôs o destino dos ímpios e, ao mesmo tempo, apresentou o refúgio dos justos. A mensagem é clara: cada escolha que fazemos hoje define não apenas o presente, mas também o destino final. Se essa palavra trouxe luz ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa advertência e essa promessa. Inscreva-se no canal para acompanhar a continuidade dessa série, onde vamos seguir capítulo por capítulo, revelando os segredos ocultos da Bíblia King James 1611. Ative as notificações para não perder o próximo episódio, porque em Provérbios 3, a sabedoria se torna ainda mais prática, mostrando como ela conduz a vida à prosperidade, paz e confiança inabalável no Senhor. Não adie a resposta ao chamado da sabedoria. O tempo de buscar é agora. O momento de ouvir é hoje. Escolha permanecer no caminho dos justos, porque essa é a única estrada que conduz à vida e ao verdadeiro refúgio.